Meus irmãos, no verso de número 5 ele vai assim então continuar e nos dizer: seja como a palha ao léu do vento. Aqui então ele deseja, ele anela aos seus inimigos, na verdade aos inimigos de Deus, como representante do Senhor, como aquele então que tem o direito legal como rei, como monarca, de suplicar a Deus por justiça. Ele vai dizer: sejam como a palha, ou seja, inútil. A palha não serve para nada, não tem utilidade a palha. E ele vai dizer: a palha ao léu, a palha sem direção, a palha jogada ao vento, a palha que se espalha, porque ao léu é justamente sem alguém para dirigir, sem alguém para conduzir, sem rumo, sem caminho, sem uma direção coesa. Então é isto que ele deseja, que ele anela para os inimigos. Ao léu do vento, ele vai dizer: impelindo-os o anjo do Senhor. Aqui essa correlação com o anjo do Senhor tem a ver, e a ideia de impelir, né? A ideia de justamente de guerrear, de combater. E essa expressão, o anjo do Senhor, ele está remetendo justamente ao período do Egito, ou seja, quando então o anjo do Senhor visitou os primogênitos, quando então o anjo do Senhor matou os primogênitos do Egito, quando o anjo passava pelas portas e não via o sangue nos umbrais das portas, então havia morte, dissolação, destruição. Então esta é o desejo, este é justamente o anelo, está anelando, né, o salmista pela destruição, pela morte, pela maldição. No verso de número 8, no verso de número 6, perdão, ele vai assim dizer: torne-se-lhes o caminho tenebroso e escorregadio. Qual é a concepção aqui? A ideia de não cessar. Senhor, não cesse, não dê paz aos adversários, não dê paz aos meus inimigos. Caminhos tortuosos ou sombrios, na verdade, caminhos sombrios, caminhos tenebrosos, caminhos sem paz, sem sossego e escorregadios, sem um lugar firme para repousar, para fincar justamente os pés, ou seja, que eles sejam, na verdade, expostos à vergonha, que eles tropecem, a ideia de tropeço, né, de tropeçarem. E o anjo do Senhor os persiga. A ideia é justamente essa, que a morte os persiga, que a destruição os persiga. Perceba, meus amados irmãos, este contexto no qual o salmista, nessa primeira parte que nós estamos vendo hoje, dos versos 1 a 10, a súplica justamente por justiça divina, não tem a ver com este representante ser melhor do que estes, mas tem a ver com a concepção de que eles são inimigos de Deus. E não pensem que este desejo, esta vontade de que a morte os persiga, de que eles sejam tropeços, né, ou tropecem. Isso não é uma concepção de que este salmista, esse representante, o salmista no caso, ele seja inocente. A ideia aqui não é você pegar
este salmo e se colocar na posição de inocente, de perseguido, de que você está sendo injustiçado, você está sendo perseguido. Nós temos o costume de ter um pensamento de vítima, vitimização. E não é esse o propósito. Não é todos são cruéis, todos são culpados, todos são injustos. A concepção aqui não é essa, menos eu. Eu sou bom, eu sou um inocente, eu não mereço ser perseguido, eu não mereço ser injuriado. Olha, meus irmãos, nós não somos melhores do que estes. Nós merecíamos o que eles merecem. Nós deveríamos ir para onde eles vão. Nós deveríamos ter o que eles terão. Nós deveríamos ir para o inferno. Nós merecíamos a morte eterna. Nós deveríamos ter o castigo eterno de Deus. Aqui então, este que é perfeito é justamente o próprio Cristo, o próprio Senhor. Ele sim é inocente. Nós vamos observar isso, verso 7. Pois sem causa me tramaram laços, e sem causa abriram cova para a minha vida. Sem causa. Aqui então é o próprio Cristo, é a tipificação justamente de Cristo falando através de Davi, através do salmista, a tipificação. Portanto, a presunção de inocência, a presunção de injustiça, a presunção de perseguição está sobre o único, perfeito, santo, Cristo Jesus nosso Senhor. Ele sim era inocente. Ele sim era sem mancha, sem mácula. Estamos falando da sua segunda vida. Ele sim, mas nós não. A presunção de inocência não está em nós. A presunção de inocência está em Cristo. Em nós está a presunção de justificados por Cristo. Se somos justos, porque Ele nos justificou. Se somos aceitos por Deus, é porque Deus aceitou o sacrifício perfeito de Cristo. E é nessa concepção, então, é nessa ideia que o Salmo trabalha a tipificação da fala de Cristo, a sua presunção de inocência, não a nós, mas a Cristo. Ele sim era inocente, ele sim foi injustiçado, ele sim morreu injustamente, mas tudo isso sobre o decreto e a vontade soberana do Senhor. No verso número 8, ele vai nos dizer: venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos pensar, e prendam-no os laços que tramou escutamente, caia neles para a sua própria ruína. Ele planeja ocultamente. Qual é a concepção aqui, né? É justamente que os inimigos de Deus, os inimigos do povo de Deus, normalmente eles caem na mesma armadilha que eles mesmos tramam. Eles mesmos são levados para as próprias armadilhas que eles atentam contra o Senhor, contra o povo de Deus, contra os seus eleitos. E não é porque nós mereçamos alguma coisa, mas é pela graça de Deus que Deus nos livra, que Deus nos concede então salvação, nos concede salvação. Então, cai justamente nas mesmas armadilhas. Quando vamos então para o verso 9, ele vai assim nos dizer:
e minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na sua salvação. O que é interessante é que diante de um clamor, de uma súplica de justiça, de juízo, de morte, de destruição, está um louvor, está a glória de Deus. Então, para que então ele clama a justiça de Deus? Para ser manifesta a glória de Deus, para entoar louvores e cânticos ao Senhor. Perceba algo importante aqui. A glória de Deus, ela não só se manifesta nas bonanças. A majestade do Senhor não só se manifesta nos atos graciosos do Senhor. A glória de Deus, a sua majestade, a sua bondade, ela também se manifesta na sua justiça, na destruição. Então percebam isso, a glória de Deus, ela não está atrelada simplesmente a Deus manifestar um de seus atributos, no caso a bondade. Mas a glória de Deus está na manifestação da plenitude do seu ser, de todos os seus atributos, inclusive da sua justiça. Então nós temos que observar isso. No verso 10 ele vai continuar essa tônica e terminar essa primeira parte nesse sentido, a parte que nós vamos ver nesse estudo. No verso 10 ele vai dizer: todos os meus ossos dirão, Senhor, quem contigo se assemelha, pois livras o aflito daquele que é demais forte para ele. O mísero e o necessitado dos seus, e aí ele vai dizer, o necessitado dos seus extorqueadores. Então aqui ele vai justamente trabalhar a ideia de que o Senhor livra os míseros, os necessitados, aqueles que são fracos aos olhos do ser humano, aqueles que estão aflitos. E ele então ele vai dizer, ele vai se utilizar de uma expressão, na verdade de uma retórica, né? Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem contigo se assemelha? Não há Deus semelhante a ti. Não há exército que possa conter o teu poder. Não há rei que governe como o Senhor. Não há soldado que peleje e que vença como o Senhor. Então, perceba aqui que ele passa o salmo suplicando a Deus por sua justiça, desejando a destruição, a dissolação, a maldição aos inimigos, para terminar justamente essa primeira parte, que é a parte desta súplica indireta, com louvor e com reconhecimento da majestade e da grandeza de Deus. Paulo fará isso em Romanos, capítulo 11, 33 a 36, onde ele vai justamente entoar louvor ao Senhor. E nós ali então podemos vislumbrar justamente a grandeza do Senhor. Quem é o conselheiro do Senhor? Quem foi o seu arquiteto? E ele vai justamente dizer, honra, glória ao Senhor. Para Ele, por meio dEle, são todas as coisas. Então é desta forma que ele termina essa sessão, engrandecendo o nome do Senhor. Ele livra os aflitos daqueles que é de mais forte para ele, ou seja, a concepção de Deus a salvar
os mais fracos. E aí é aquela concepção: a nossa força não está em nós, mas a nossa força está no nosso Deus, que é forte e poderoso. Esse é o argumento dele aqui no final. No segundo estudo, nós vamos ver as duas outras partes e nós vamos aí ter uma noção melhor do texto, mas há algumas aplicações para nós. Primeiramente, não olhe um salmo imprecatório como sendo então uma declaração sua pessoal em orar pela destruição daqueles que te perseguem. Este não é o propósito desse tipo de texto. Não tenha no seu coração um sentimento de vingança, um sentimento então de desejar o mal do outro, porque aqui o Salmo está tratando justamente de um representante que tem autoridade e que tem também o dever de fazer coisas que nós não temos nem o dever nem a autorização para fazer. Aqui era um rei, um representante diante de Deus, orando para a proteção não só de si, mas para a proteção de um povo. Então, essa é uma concepção. Sempre ore pela restauração, pela conversão daqueles que te perseguem. É claro que aqui também é uma outra lição. A ideia aqui também é: não seja indiferente em relação àqueles que são inimigos de Deus. Não, nós devemos sim nos revoltar contra o pecado. E muitas vezes nós vemos um evangelho que está diante do pecado, que está diante daqueles que blasfemam a palavra de Deus, que está diante daqueles que escarnecem do Senhor e nada fazem e nada dizem. Não. Nós devemos nos indignar contra o pecado, contra aqueles que são inimigos de Deus. Nós não devemos nos conformar, nos silenciar contra aqueles que a todo momento desejam constantemente blasfemar, escarnecer o nome do Senhor. Por fim, uma outra lição que é muito importante. Em todas as coisas damos glórias ao Senhor. Damos graças a Deus. E por que isso? Ora, porque muitas vezes a nossa visão diante do mundo é sermos gratos ao Senhor por atitudes que nos beneficiam. Mas muitas vezes nós não reconhecemos a glória de Deus, a sua majestade, o seu poder, também na sua justiça. Então, o ser de Deus, a glória de Deus, se manifesta também na sua justiça, na sua pesada mão. E isso também é motivo de alívio para nós que somos povo de Deus, porque Deus é quem peleja por nós. Deus é quem vence e venceu a batalha que nós não poderíamos vencer. Cristo venceu a morte. Ele conquistou aquilo que não poderíamos conquistar, a vida eterna. Ele nos reconciliou com o Pai, porque nós não poderíamos fazê-lo. Muito mais do que isso, Ele nos garantiu vida eterna ao seu lado, que não poderíamos fazer. Então, olharmos para a justiça de Deus perante os seus inimigos é também se alegrar e descansar em Deus.
porque Deus protege o seu povo. Deus cuida do seu povo. Deus zela pelo seu povo. Deus não só ataca os inimigos, como também defende o seu povo. E quando vemos todo esse ato de Deus, Deus pelejando por nós, vencendo por nós, lutando por nós, devemos ter um coração grato ao Senhor e um coração que o adora em espírito e em verdade. Meus amados irmãos, que Deus assim nos abençoe. Vamos estar orando mais uma vez. Peço aos amados irmãos que, se tem alguma dúvida ou esclarecimento ou alguma colocação, que o façam ou aqui no chat, ou lá no grupo, ou no privado. Estamos à disposição dos irmãos para podermos cada vez mais aprendermos do Senhor. Na próxima quarta-feira, a continuação desse mesmo Salmo 35. Vamos orar? Pai, muito obrigado por cada família, por cada irmão que neste momento está conosco neste estudo de forma remota. Abençoe sua vida, sua família, o guarde, o proteja, o ampare e, acima de tudo, Senhor, traga sempre, Senhor, esperança, consolo, descanso no seu coração, na certeza de que o Senhor cuida de nós. Obrigado, fique conosco, é assim que nós oramos, em nome de Cristo. Amém. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos.